A Ronda do Consumidor está em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Estamos em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país. Em minhas mãos está a decisão do ministro Zanin, Cristiano Zanin, da reclamação 65368, que eu gostaria que vocês dessem bastante atenção às palavras que aqui estão, porque trata-se de um paradigma da Ronda do Consumidor, das reportagens da Ronda do Consumidor. O que vocês vão ouvir daqui para frente se trata da forma mais pura de defesa da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, defesa do jornalismo. Sim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reclamação 65368, defendeu o jornalismo no Brasil através do afastamento da censura. Vamos lá. Vocês sabem que gravei uma reportagem na clínica Amonir. Uma reportagem que, durante as gravações, houve diversos comportamentos que não agradaram ao público. O público da Ronda do Consumidor, a fiel audiência da Ronda do Consumidor, se manifestou diante do comportamento inadequado que foi apresentado na reportagem da clínica Amonir. Percebendo isso, a clínica não encontrou outra razão a não ser buscar na justiça a tentativa de censurar o trabalho da Ronda, esquecendo-se que a melhor maneira de você recuperar um eventual prestígio que o seu comportamento como empreendedor tenha feito perder ou macular é com uma retratação, é com um pedido de desculpas, não é jamais com a tentativa de censura. A Amonir foi para o caminho de tentar censurar. Inicialmente, na 10ª Câmara Civil, aliás, na 10ª Vara Civil de Belo Horizonte, ela não conseguiu a censura. Mas subiu ao Tribunal de Justiça e lá conseguiu a censura, através inclusive de uma decisão de um magistrado plantonista. Pois bem, o caso veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal, gabinete do ministro Cristiano Zanin. E eu quero ler aqui alguns trechos da decisão para vocês entenderem de uma vez por todas que o que a Ronda do Consumidor faz é jornalismo, que pessoas jurídicas que violem, em tese, o direito do consumidor recebem uma equipe de reportagem no seu estabelecimento. Essas pessoas jurídicas não devem depois procurar o Poder Judiciário para tentar censurar. Por quê? Porque o objeto da ação versará sobre a defesa do consumidor. Prestem bastante atenção às palavras dessa decisão aqui. O ministro, ele faz... Primeiro eu quero dizer para vocês que uma reclamação constitucional não é recurso. Aprenda isso, pessoal, de uma vez por todas. Vocês da área do direito, técnicos do direito, não passem vergonha acreditando que reclamação constitucional é recurso. E então, sendo recurso, tem que se esgotar as instâncias ordinárias para chegar às Cortes Supremas. Parem de passar esse tipo de vergonha intelectual. A reclamação constitucional é uma ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, é uma ação autônoma para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, essa reclamação chega direto ao Supremo. Ok, eu fiz a reportagem da Amonir, depois eu fiz uma reportagem com críticas à atuação, no meu entendimento, uma atuação completamente inadequada tecnicamente por parte dos defensores da Amonir e pediram censura. Censura, censura. O Supremo Tribunal Federal está dizendo aqui o seguinte, que o juízo da 10ª Vara Civil inicialmente indeferiu o pedido da retirada da matéria do ar. E
A Clínica Amonir, então, foi ao Tribunal de Justiça, insistindo na censura. E conseguiu. Lá no Tribunal de Justiça, conseguiu censura. Por causa disso, publiquei então nova reportagem. O ministro Zanin está dizendo assim: o reclamante relata que postou nova reportagem em outro endereço eletrônico, mas foi novamente alvo de decisão judicial, desta vez proferida pela vara plantonista da comarca de Belo Horizonte. Então eu preciso corrigir uma informação aqui. Na verdade, a Amonir não conseguiu a censura na 10ª vara, subiu ao Tribunal de Justiça, conseguiu a censura. Publiquei uma nova reportagem em uma nova postagem. O que fizeram foram a vara plantonista e absurdamente conseguiram uma censura na vara de plantão. E é isso que o ministro está dizendo, que determinou que a reportagem também fosse retirada do ar. Perfeito. A gente se dá por vencido? Não. Enquanto estivermos no Estado Democrático de Direito, cientes do nosso direito constitucional, a liberdade de imprensa, não nos daremos por vencido. Nunca. Os advogados da Amonir, então, apresentaram contestação, certo? Uma contestação absurdamente falha no sentido técnico. Por isso é que eu gravei outra reportagem e gravarei novas reportagens quantas vezes forem necessárias, criticando a ineficiência técnica de alguns advogados por aí. E a prova da ineficiência técnica é a decisão do Supremo Tribunal Federal mandando a reportagem voltar ao ar. Mas vamos avançar aqui. Então, em sede de contestação de reclamação constitucional, os advogados da Amonir ainda acharam que o Supremo iria cair na ideia de confirmar a censura. E mais, pediram ainda que, além da censura, ou seja, retirar as reportagens que tinham sido publicadas, que eu ainda, como jornalista, fosse proibido, me abstivesse de mencionar qualquer coisa relacionada a Amonir. Uai, que isso? Tá certo. O ministro dispõe o seguinte: preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade. Então, o doutor Flávio Pedron, que é, salvo engano, é esse o nome mesmo, Flávio Pedron, professor da PUC Minas, inclusive, que é o advogado da Amonir, se o senhor ficou chateado com aquela aula que eu humildemente dei ao senhor na reportagem, o senhor ficou todo chateado, foi lá no Supremo, chateado com isso, então eu retiro as minhas lições e deixo as lições apenas do ministro Zanin para o senhor. Olha o que o ministro está ensinando ao senhor aqui. Não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade. Dr. Flávio Pedron, eu espero que o senhor ensine bem para os seus alunos o que é um controle concentrado de constitucionalidade. Porque o senhor, na PUC Minas, o senhor precisa ensinar direito. Precisa ensinar que reclamação constitucional não exige esgotamento de instância. Professor Flávio Pedron, reclamação constitucional não é recurso, professor. Por favor, faça jus ao doutorado do senhor. Ministro prossegue. A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. O ministro está falando da arguição por descumprimento de preceito fundamental 130 do STF. Tá? Pois é, o ministro deixa aqui, o ministro Zanin, sabendo do interesse público relevante desta decisão, ele deixa aqui, inclusive, trecho da DPF 130, que não se fará necessário que eu leia novamente, porque já li tantas vezes, não é? Mas ele menciona e ele volta dizendo que o excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa
e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social e os trata como direitos de personalidade sobrepostos. O Supremo Tribunal Federal está ensinando a alguns magistrados de primeira instância e de tribunais que acham que os direitos de personalidade e os direitos à liberdade e o direito à liberdade de expressão, que não há ali uma balança. Já teve juiz que teve a audácia de falar isso, que não há uma sobreposição. O ministro está ensinando que há, o Supremo Tribunal Federal está ensinando que há. Lembrando que a pronúncia pode ser excerto ou excerto, tá? Mas mais adequado é excerto. Ele diz que o excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. O Supremo Tribunal Federal está dizendo em decisão que o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa está superior, está sobreposto ao direito à intimidade, vida privada, honra e imagem. E isso aqui serve de parâmetro para diversos julgamentos que estão acontecendo no Brasil afora aí. Isto porque, nas palavras do relator da arguição por descumprimento de preceito fundamental 130 do Distrito Federal, o ministro Carlos Aires Brito, que inclusive é um ministro que também é um escritor, é um poeta, o Carlos Aires Brito, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria, abre aspas, natural forma de controle social sobre o poder do Estado, fecha aspas, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais. Também por ser um corolário de um Estado democrático de direito. Sabem o que significa corolário? Corolário é uma conclusão lógica de uma verdade já estabelecida. Então a liberdade de expressão é uma conclusão lógica de uma verdade estabelecida, um paradigma. Qual seja o paradigma? Estado democrático de direito. É necessário estudar o que é o Estado democrático de direito para entender os seus corolários. Pois bem, prosseguimos. O Supremo Tribunal Federal também discute, porque foi levantado que a DPF 130 não seria aplicável a esse caso. O Supremo responde, é aplicável sim. E o Supremo escreve aqui, o reclamante é jornalista. Ou seja, quem está ajuizando a reclamação constitucional é um jornalista. Então, aplica-se sim a DPF 130. Com o avanço das tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. Então, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que a liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. O Supremo Tribunal Federal está dizendo que o direito de imprensa, que eu tanto luto para que ele seja respeitado nesse país, a luta por esse direito não tem o fim objetivo apenas de proteger o meu direito como jornalista, mas do público, o direito do público de ser informado. Então, quando a Monir tenta uma censura, quando o Tribunal de Justiça de Minas concede a censura, está tirando o direito do público de ser informado. Perfeito. O ministro Aires Brito, inclusive, diz que a imprensa é uma atividade. Por quê? Porque existem ignorantes aí dizendo que a imprensa é só aquela clássica, né? Então, se você não for vinculado a um jornal como Folha de São Paulo, o Estadão, a uma emissora como Globo, SBT, Band, Record, não é imprensa. Imprensa é uma atividade. Estudem. Tudo bem, Ney? Ô, querido, tudo bem? Prosseguindo aqui, o Supremo Tribunal Federal está dizendo, seja como for, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a DPF 130
como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizados por meio de órgãos tradicionais da imprensa. É isso aí, a Honda é isso. São pessoas da sociedade aplaudindo o trabalho da Honda, certo? Vamos lá. O Supremo diz assim: de início, a 10ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, indeferiu o pedido de retirada da reportagem das plataformas YouTube e Facebook. Pronto. Aí o Supremo Tribunal Federal continua. Irresignada, ou seja, insatisfeita, a clínica Amunir obteve junto à 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a decisão de censura. Prosseguindo. Decisão é bonita demais, gente. Eu acho que eu vou pedir aos meninos até para colocar o link da produção para vocês baixarem a decisão. É bonita demais. O reclamante relata que elaborou nova reportagem como usual no programa Ronda do Consumidor, a fim de noticiar o deslinde do caso entre a clínica Amunir e a sua consumidora, senhorita Jéssica Maria. Na ocasião, comunicou a devolução do valor da multa à consumidora, o ajuizamento de ações judiciais por parte da clínica contra o reclamante e a consumidora, além de haver tecido críticas aos posicionamentos do advogado subscritor daquela inicial. Isso. Critiquei mesmo. Tenho o direito de criticar. Sou jornalista, doutor Flávio Pedron. Se o senhor não está a fim de ser criticado, o senhor então pode pegar um passaporte aí e tentar uma mudança, sair do país para uma ditadura e quem sabe então se integrar a essa ditadura, porque aí o senhor não será criticado. Porém, enquanto estiver no Brasil, se o senhor fizer uma peça técnica jurídica cheia de falhas jurídicas, o senhor vai ser criticado e não adianta, tá? Só pode ser professor da PUC, só pode ser doutor, só pode ser o que for. Só vai ser criticado. Errou, é criticado. E espero que o senhor melhore. Pois bem, essa nova reportagem foi objeto da 3ª ordem de retirada de conteúdo das plataformas. Palavras do Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, noto que a decisão reclamada não apresenta fundamentação suficiente para a imposição da restrição à liberdade de manifestação e do pensamento. Manifestação de pensamento, aliás. Outrossim, na base empírica da decisão reclamada, sequer a presunção de dano à imagem do beneficiário do ato reclamado, ou seja, da clínica Amunir. Outrossim, algumas pessoas pronunciam como outrossim, outrossim. Ademais, verifico que o beneficiário das decisões é a pessoa jurídica, ou seja, a Amunir é a pessoa jurídica. Gente, eu gostaria que destacasse isso aqui, tá? Porque isso aqui vai botar fim a muitas discussões que têm se levantado em alguns tribunais aí, Brasil afora. Olha o que o Supremo Tribunal está dizendo, Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é a instância máxima do Poder Judiciário no Brasil. Tá? Acima do Supremo Tribunal Federal não existe outra instância do Poder Judiciário. Então as palavras do Supremo Tribunal Federal são palavras terminativas. E olha o que o Supremo está dizendo. Ademais, verifico que o beneficiário das decisões é pessoa jurídica prestadora de serviços no ramo de estética que teve contrato rescindido por um cliente que levantou questões relativas a direito do consumidor. E, na sequência, ajuizou contra o veículo de comunicação e a cliente ação de indenização por danos morais. Os fatos narrados na matéria são verdadeiros. Portanto, a informação vinculada é de interesse jornalístico, por ter como pano de fundo o direito do consumidor e retratar uma controvérsia relevante a respeito de um tipo de contrato que faz parte do cotidiano de muitos consumidores. Por oportuno, observo que na decisão reclamada também não houve fundamentação específica a respeito dos critérios fixados no Supremo Tribunal Federal no tema 995 URG, que poderiam justificar a restrição à liberdade de informação e da imprensa. No caso em apreço, a liberdade de imprensa e de informação foram colocados em segundo plano
colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem da empresa fornecedora de serviços, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da arguição por descumprimento de preceito fundamental 130 do Distrito Federal para essas gamas de direito fundamentais. O Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Poder Judiciário, está dizendo: não existe essa história de, em uma matéria que versa sobre direito do consumidor, o fornecedor conseguir retirada de reportagem do ar, baseando-se em direito de imagem e intimidade, como se isso se sobrepusesse ao direito à informação. De jeito nenhum, não pode, certo? E aí, então, posto isso, nos termos do artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do artigo 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, todas as decisões de censura. Aí ele bota aqui todas as decisões de censura e ainda cassar a decisão que proibiu e impediu a publicação de qualquer outro material sobre a reclamada. Veja só, qualquer outro material sobre nós não vai poder ir ao ar. O que é isso? O Supremo falou assim: retire isso. E aí o Supremo condenou a Amonir ao pagamento de honorários advocatícios. E o que a Amonir fez? Vocês acham que tá bom? Não, vou deixar aqui, ó. O que a Amonir fez? Não tá bom. Depois dessa decisão aula do Supremo Tribunal Federal, eles opuseram embargos de declaração que foram recebidos como agravo regimental. E o que o Supremo fez? A turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental, negou-lhe provimento e majorou em 10% os honorários advocatícios anteriormente firmados, prejudicando o pedido de efeito suspensivo nos termos do voto do relator, por unanimidade. Ô, gente, veja só. Quando a Honda vai ao seu estabelecimento, a Honda está oferecendo uma oportunidade. Cuidado com essa história que alguns advogados apresentam a vocês. Cuidado. O que vale é a decisão da Suprema Corte. Tem advogado procurando as empresas depois que as reportagens vão ao ar, falando: não, vamos processar porque eles perderam aqui na primeira instância, perderam aqui no tribunal, então nesse caso aqui a gente vai ajuizar e você pode ganhar. Cuidado, as decisões têm chegado ao Supremo Tribunal Federal e você, exclusivamente você, fornecedor, que compra essa historinha aí, vamos processar. Você tem que pagar custas processuais e quando chega aqui, há o risco, inclusive, de haver uma majoração dos valores da condenação. Ficou muito mais caro para a Amonir. E as reportagens permanecerão no ar. Então, Amonir, qual deveria ter sido a sua conduta diante da inadequação de postura que apresentaram na reportagem? Retratar. Pede desculpas. Fala que pensou bem e aquele não é o comportamento esperado de um gestor sério. Peça desculpas. Mas não. Quiseram processo, processo veio. Como é que é, Igor? Chamou o contato veio? Perfeito. Chamou o contato veio. Estamos sendo assistidos aqui pelo Donizete. Faça favor aqui, Donizete. E eu esqueci de novo. Elda. Vem cá, Elda. Pode a criança ser... Tá tímido, né? Tá tímido, tá canhadinho hoje. Fica aqui, Elda. Olha, a gente está sendo assistido por várias gerações. Está aqui o Donizete, a Elda. E quantos anos? Eu tenho 53. Não, a criança. Ele tem 6 anos. 6 anos. Ou seja, gerações aprendendo a lutar pelo seu direito em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Vieram acompanhar mais um resultado? Mais um resultado desse aí foi legal. Veio, hein? Né? Da Suprema Corte. Terminativo. Eu gostei, foi bom, hein? Isso muito deu bom. Aula, hein? Imagina. Elda,
As reportagens da Ronda do Consumidor têm servido de aprendizado para vocês? Com certeza. Até meu esposo já usou, viu? É? Já usou 2 vezes. Ah, maravilha! Deu certo aí. Ah, então tá bom. Eu cheguei naquela educação, sabe? Certo. Assim, boa tarde, tudo bem? O problema que eu estou tendo aqui de consumismo, com quem que eu devo falar, por favor? Isso. Eu aprendi contigo. Muito bom. Menino educado. Fico muito grato por isso. Fico muito grato porque quem é contra a Ronda do Consumidor, boa gente não é. E o Supremo Tribunal Federal não é contra a Ronda do Consumidor, certo? Por quê? Porque o Supremo tem julgado sempre favoravelmente, não a Ronda do Consumidor somente, mas a liberdade de expressão e imprensa no Brasil. Então, todas as vezes que eu comento uma decisão judicial, Donizete e Elda, aparecem algumas pessoas, às vezes me cobram até pessoalmente, falam assim, bem, mas você fez aquela reportagem, você está ali defendendo a decisão do Supremo. Claro, a Ronda do Consumidor só tem existido até hoje por causa de decisões históricas desta Corte de Justiça. A Suprema Corte do Brasil, Supremo Tribunal Federal, tem entendido que os processos da Ronda do Consumidor têm conteúdo, não tem capa. Então não interessa de quem vem. Se é uma violação a paradigmas estabelecidos no Estado Democrático de Direito, corolários do próprio Estado Democrático de Direito, preceitos constitucionais fundamentais, o tribunal tem entendido pela manutenção da ordem jurídica nesse país. Então sempre confiaremos que quando os processos chegarem ao Supremo Tribunal Federal, teremos decisões históricas tais como essas. Brasília, Distrito Federal, pode dormir tranquilo, eu e a minha equipe continuamos trabalhando e a Corte de Justiça de Brasília continua garantindo o exercício da imprensa da Ronda do Consumidor. Quem é contra a Ronda do Consumidor? Boa gente não é. Ah, perfeito. De Brasília, Distrito Federal, a gente borra o rostinho dele, tá? Agora decidiu. De Brasília, Distrito Federal, Praça dos Três Poderes. Quais poderes? Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, que a equipe está mostrando aí para vocês. Congresso Nacional formado, então, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Formado também pelo Poder Executivo, representado ali pelo Palácio do Planalto. E pelo Poder Judiciário, representado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Os três poderes constituindo a Praça dos Três Poderes, não é isso? Em harmonia, na manutenção de um Estado Democrático de Direito. De Brasília, Distrito Federal, Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Vou lá. Eu não creio que vocês desceram do ônibus. Ah, mentira! Tudo bem, como vai? Prazer. Prazer, tudo bom? Gente, eu tô ouvindo vocês falando que desceram do ônibus, olha. É mesmo? Claro que sim, vamos lá. Como é o nome de vocês? Gabriel e Lívia. Gabriel e Lívia. Ah, que legal! Prazer conhecer. Falar, bem menos ali, vamos descer. Foi, tava indo pra casa? Ai, que legal, gente. Achando que ia dar tempo, né? E deu! Eu tava, quando vocês passaram, eu tava gravando ainda ou tava gravando a decisão que veio favorável a gente? Falei, vamos gravar em frente do Supremo mesmo. Parabéns pelo trabalho. Ah, muito obrigado, eu fico feliz. Muito o seu trabalho, do Russomano. Muito obrugado. Tanto que você ajuda, eu sei que dá trabalho. Dá um pouquinho. Que dá um pouquinho de dor de cabeça. Que a gente... Dá, mas vale a pena. Quando a gente vê os frutos, vale a pena a luta. Sim, o trabalho que você faz é muito... Eu falo, qual outro trabalho me daria o prazer de alguém descer do ônibus para me ver, né? Muito obrigado. Prazer, bom descanso para vocês, tá? Bom descanso, tá bom, gente? Tchau, tchau, tchau.